Começo o vídeo de hoje perguntando para você o que tem real valor. Na hora da gente pensar em priorizar, a gente precisa pensar o que é valioso pra gente. E aí o que é valioso pra gente é muito individual. O que é pra mim não necessariamente é pra você. E a partir do momento que a gente sabe o que tem real valor, a gente consegue pensar em como que eu vou organizar meu tempo e as minhas demandas e focar a minha energia para que de fato eu consiga ter uma vida mais organizada, mais leve e com sentido. Quanto mais desorganizado a gente está, quanto mais as nossas demandas estão desorganizadas e a gente está girando num lugar automático, mais a gente vai ficar irritado, impaciente, com raiva e exausto. Então é importante a gente ter clareza do que tem real valor pra gente, para que a gente também possa organizar as nossas demandas diárias a partir desse lugar de priorização. E uma ferramenta, uma forma que eu gosto muito de lidar com isso, de organizar o meu dia, é pensar em 3 grandes colunas: prioridade, urgência e importante. Eu vou ver a minha lista diária e dentro dessa lista diária eu vou encaixar nessas 3 categorias, considerando que o que é prioridade é aquela nossa grande meta do dia, que se eu fizer só isso hoje, o dia já tá ganho. Então, o que é prioridade nesse dia, é importante a gente ter clareza disso. Quando a gente fala de urgência, a gente fala daquilo que não pode ser negociado prazo, então tem que ser feito hoje, não tem como jogar para amanhã, porque isso é urgente e ponto, precisa ser entregue ou precisa ser feito hoje. Que no meu caso, por exemplo, são os compromissos que eu tenho com o meu paciente, então eu preciso atender o paciente naquele dia e isso é urgente porque não tem como negociar prazo. E um terceiro ponto, que é o importante. Então, são coisas que de fato são importantes pra gente, que de fato têm relevância, mas que se não forem feitas hoje, tá tudo bem. Não vai acabar o mundo, as coisas não vão descarrilhar e a gente vai conseguir lidar com isso no dia seguinte ou no dia que der. Então é importante você considerar as suas demandas diárias e colocar elas nessas categorias: prioridade, urgência e o que é importante. E isso você que vai precisar avaliar. Não tem como a gente te dar uma receita pronta. O que a gente tem é a receita da estratégia, mas como que você vai preencher essas lacunas, você que precisa sentar, avaliar. E o sentar e avaliar, gente, também é importante para vocês, porque no geral a gente não tem muita paciência para fazer isso. Só que se eu não olho para as coisas, se eu não trago essa clareza, se eu não dou tempo para organizar, não existe uma vida organizada. E um outro ponto imprescindível aqui que hoje em dia é muito comum, é que a gente precisa colocar ordem nas nossas urgências. Hoje em dia, a gente vive a vida apagando incêndio, a gente vive a vida correndo pelas urgências. Só que não é saudável que a gente tenha mais do que 3, 4 urgências no dia, porque senão eu vou continuar nesse lugar desorganizado, correndo atrás do rabo e fazendo só o que precisa ser feito, sem que de fato eu me preencha, sem que de fato eu tenha dias significativos, sem que de fato eu esteja conectado com o momento presente, porque eu tô sempre correndo atrás de resolver essa urgência. Então organizem primeiro nas categorias, e se a sua vida tá só com urgência, você também precisa organizar a base, organizar as áreas da vida, tudo que a gente já falou até aqui, para que de fato a sua vida não seja só urgência. Então, arrume a casa, pare de apagar incêndio e comece a de fato construir uma vida mais leve e mais organizada. A gente volta amanhã para falar sobre distrações e excessos.